Tiago, capítulo 4, e versículo de número 13. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos um ano fazendo negócios, e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam fazer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Essa palavra, o título dessa mensagem que eu queria trazer hoje é aprendendo a estar no lugar certo, aprendendo a estar no lugar correto. Porque quantas vezes nas nossas vidas nós fazemos planos, nós fazemos projetos, nós fazemos propostas, negócios. Às vezes, como diz a própria palavra, você diz que quer mudar de cidade, quer fazer negócios em outra cidade, quer ganhar muito dinheiro, só que você não consulta a palavra de Deus, você não consulta a Deus, se essa realmente é a vontade de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus para a sua vida é boa, é perfeita e é agradável. Deus é um Deus que conhece tudo, conhece o mundo, conhece a sua vida, conhece as coisas que estão para acontecer, mas nós somos limitados, somos pessoas limitadas, mas Deus não, Deus é ilimitado. Deus abençoe, viu? Obrigado. Nós somos pessoas limitadas, nós não temos poder, nós não temos capacidade para saber o que vai acontecer daqui uns dias. E às vezes nós fazemos planos, fazemos projetos, achando que aquilo lá é o certo, achando que aquilo lá é o correto, mas nós não consultamos a Deus, nós não consultamos a vontade do Senhor. E às vezes tem sofrimento que vem na nossa vida, porque nós mesmos procuramos. Às vezes a gente sofre tanto, sem precisar sofrer. Não que com Deus a gente não passe por sofrimento, por aflições, não, a gente passa. Só que Deus não permite que a gente sofra por nada. Você sempre sofre por uma causa, por algo que Deus quer fazer. Mas quando você sai da vontade de Deus, quando você começa a fazer coisas que Deus não pediu para você fazer, as coisas começam a ir de mal a pior na sua vida, sem você perceber. Porque às vezes a princípio você diz, eu vou fazer negócios e ganhar muito dinheiro, como diz nessa própria passagem Tiago, capítulo 4, versículo de número 13. Na sua mente, na sua cabeça, você já tem tudo planejado, tem tudo para dar certo. Só que o que acontece é um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Você não consultou a Deus, você não consultou ao Senhor, se isso é o que Deus realmente quer para a sua vida, se isso são os planos de Deus para a sua vida. A gente pode observar aqui em Jonas, capítulo 1, versículo de número 3, olha o que disse: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. A face do Senhor é a presença do Senhor. Jonas, ele decidiu fazer os planos, os projetos dele, e sair fora da vontade, da presença do Senhor. E quando Jonas saiu da vontade de Deus, não adiantava ele fazer nada, a não ser se arrepender e voltar. Ele estava dentro de um navio, ele pulou do navio, foi jogado do navio, foi parar na boca de um grande peixe. E quantas vezes muitos de nós não fazemos isso? Nós tomamos decisões erradas, saímos da presença do Senhor, saímos da vontade do Senhor, e na hora que você está em apuros, na hora que você está lá no sofrimento que não vai levar a nada, aí você começa a orar, você começa a jejuar. Só que o que acontece é o seguinte: quando você está fora da vontade de Deus, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você repreender demônio. A única coisa que adianta é você voltar
a vontade de Deus, é você voltar ao lugar certo, ao lugar correto, ao lugar que Deus quer que você esteja. Então, se você está no lugar errado, se você está no lugar que Deus não te colocou, que Deus não te pediu para ir, coloque-se no lugar certo, encaminhe-se para o lugar certo. Às vezes você fez planos, você queria um emprego, queria mudar de cidade, queria um plano, um projeto, uma decisão difícil que você tomou, mas você não consultou a Deus, e agora vive só no sofrimento, um sofrimento que não vai levar a nada. Porque o sofrimento com Deus ele é diferente. A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 6, se sofremos, era para que vocês recebam ajuda e salvação. Às vezes Deus permita que você sofra, para que você receba a salvação. E tem outra coisa muito importante, diz aqui, para que vocês recebam ajuda e salvação. Deus permite que às vezes você passe por situações de sofrimento, por uma causa, para que o nome dele seja glorificado, para que um dia ele vá e mostre para você que ele é Deus, mostre para você que ele é o Senhor Todo-Poderoso. Essa ajuda é para glorificar o nome dele. Quando você estiver passando situações de desespero, de tristeza, você vai ver a ajuda de Deus na sua vida. Mas para isso, você tem que estar no lugar correto. Você tem que estar no centro da vontade de Deus, onde Deus quer que você esteja. Presta atenção nessa passagem aqui em Atos, capítulo 16, e versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. A vontade de Deus na vida de Paulo nesse momento, é que ele passasse um dia na cadeia, e vocês vão ver por quê. Mas como ele estava no centro da vontade de Deus, Deus queria que ele passasse só um dia somente. E no momento que Deus virou para eles, eles começaram a louvar a Deus, por eles estarem no centro da vontade de Deus, Deus mandou um terremoto que abriu aquelas cadeias. Se você estiver no lugar correto, na hora certa, não tem nada impossível que Deus não possa fazer na sua vida. Você vê que aqui, Deus mandou um terremoto para abrir a cadeia. Eles estavam presos injustamente, mas Deus não queria que eles estivessem ali. Deus queria que ele ficasse apenas uma noite, e vocês vão ver por quê. Aí prossegue o versículo, diz assim: e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Porque Deus queria que ele ficasse somente uma noite naquele lugar? É porque o carcereiro precisava ouvir a palavra de Deus. E o carcereiro ouviu, e ele e toda a sua família foram salvos. Por causa que eles estavam no lugar que Deus queria que eles estivessem. O carcereiro e toda a sua família foi salvo, mas só por uma noite, porque depois Deus quebrou todas as cadeias. Se você estiver precisando de algo impossível na sua vida, se coloque no lugar correto. Porque às vezes você vai olhar para essa passagem aqui e se perguntar: mas será que Deus queria que Paulo tivesse preso? Talvez você está preso em um lugar que você não queria, mas às vezes esse é o lugar que Deus quer que você esteja, pelo menos por um tempo, até que chegue o terremoto.
e Deus mostra para você que Ele é Deus, que Ele pode fazer o impossível. Então, se você tem certeza que está no centro da vontade de Deus, tem certeza que está no lugar correto, tenha paciência, porque mais cedo ou mais tarde a ajuda de Deus vai chegar para a sua vida, e Ele vai te libertar desse lugar, dessa prisão. Não interessa onde você esteja, se estiver no lugar que Deus te colocou, mais cedo ou mais tarde, creia que Deus vai te tirar, Deus vai te colocar no lugar correto. Aí diz aqui em Atos, capítulo 21, e versículo de número 33, então aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Essa passagem aqui é a segunda vez que Paulo foi preso. É a segunda vez. Paulo, pela segunda vez, foi preso injustamente. Injustamente ele foi preso. Só que o que acontece é o seguinte, essa segunda vez, não veio terremoto para livrar ele. Porque aquele era o lugar que ele queria que ele estivesse. Porque se não fosse, Deus enviaria o terremoto. Deus quebraria aquelas cadeias de novo. Mas por quê? Qual o motivo dele estar naquele lugar? Qual o motivo daquele ser o lugar correto? A própria Bíblia diz aqui em Filipenses capítulo 1 e versículo de número 12. Porque tem pessoas que foram feitas para se sacrificar, para que outras recebam a bênção de Deus, para que outras recebam a palavra de Deus. E foi essa a missão de Paulo. Deus tem uma missão para cada um de nós. E para que você cumpra essa missão, você tem que esvaziar de si mesmo e se encher do Espírito de Deus. Sabe o que significa isso? Você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida de uma forma que um dia você vai virar e falar assim, eu não vou viver mais a minha vida, mas a vida de Deus. E a vida de Deus, às vezes envolve sacrifícios por outras pessoas. Às vezes a gente quer pensar somente nas nossas vidas, sem pensar nos outros. É por isso que o mundo está desse jeito. A Bíblia diz que nos últimos tempos iriam haver homens egoístas, amantes de si mesmos. Hoje em dia, quanta dificuldade para estender a mão para alguém, quanta dificuldade de sacrificar a sua vida para alguém. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, deixar o amor de Deus encher os nossos corações, para que esse amor transborde e nós amemos os outros. Se esvazie de si mesmo, se esvazie do egoísmo, mostre que você é diferente, porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, mas nós não somos esses muitos. Nós somos os poucos que ainda restam, que têm o amor de Deus para passar para as outras pessoas. Então creia nisso, que nós somos esses poucos que vamos fazer a diferença e mostrar para os outros que Deus nos amou primeiro e por isso nós estamos amando Ele. Porque o amor de Deus ele é incondicional. Não importa o que você faça, Deus continuará te amando. Os erros que nós cometemos, os pecados, eles nos trazem consequências. Claro, mas Deus, Ele continuará te amando. Eu não te aconselho a pecar, porque o pecado vai te destruir, mas o amor de Deus, ele é incondicional. Não importa o que você faça, Deus continuará te amando, porque foi Ele que te criou. Você é um sonho de Deus. Você está aqui agora porque você é um projeto, um sonho que Deus teve para a sua vida. Então agora você observa aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 12, por que Paulo foi preso a segunda vez? E por que o terremoto não veio para livrar ele? Aí diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Nessa primeira parte, inclusive a prisão de Paulo, ela ajudou no progresso do Evangelho. Quantas pessoas importantes precisaram ouvir a palavra de Deus ali, não tinha ninguém.
mas através da prisão de Paulo, pessoas grandes, pessoas importantes ouviram a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, porque tem certos conselhos aqui que às vezes vai contra tudo que a gente aprendeu. Vai de confronto ao que nós aprendemos, vai de confronto ao que a televisão ensina, ao que as pessoas lá de fora ensinam. Ela vai de confronto, mas essa palavra traz transformação. Essa palavra muda vidas. Essa palavra restaura casamentos. Para você ver que alguns anos atrás, quando havia o maior temor de Deus, era difícil você ver casamento se desfazer. Mas hoje em dia, o casamento parece que virou descartável, ninguém mais permanece no casamento, porque perderam esses princípios. Porque a televisão, o mundo ensina coisas que vai contra a palavra de Deus. Ninguém respeita mais ninguém, ninguém respeita a autoridade. Cada um por si, cada um faz o que quer, cada um faz o que dá na cabeça, ninguém tem mais princípios. Porque deixaram essa palavra, deixaram de seguir o Evangelho. Aí segue o versículo, diz assim: pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Então nós podemos ver que essa prisão de Paulo, tudo que ele passou, serviu de exemplo para que outras pessoas também pregassem o evangelho que transforma vidas, o evangelho que muda casamentos, através de um homem. Uma reação em cadeia começou naquele lugar, e pessoas começaram a anunciar a palavra de Deus por causa do exemplo de Paulo. E a gente pode ver aqui que governadores, pessoas do palácio ficaram sabendo que Paulo era servo de Cristo, que ele estava preso por causa de Cristo. Imagina a curiosidade daquelas pessoas que devem ter despertado para saber o que Jesus faz. O que Jesus faz para transformar? O que Jesus faz para um casamento durar 40, 50, 60 anos? Eu tenho certeza que despertou uma grande curiosidade naquelas pessoas. E como diz a palavra, o evangelho foi propagado. Agora presta atenção. Uma das consequências que traz você estar no lugar certo, você obedecer a Deus, estar no lugar que Deus queira. Diz aqui em 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 19. Eu trouxe esse versículo aqui na semana passada, agora eu vou trazer ele em outro contexto. Diz assim a palavra de Deus: aí Davi perguntou a Deus o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: com uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Essa palavra aqui, Davi estava prestes a iniciar uma batalha com alguém. E eu trago para hoje como se nós fôssemos enfrentar as batalhas que a gente enfrenta lá fora, as batalhas que a gente enfrenta na vida. Quantos, às vezes, levantam a mão e dizem: eu vou em nome do Senhor, eu vou vencer. Mas como que você sabe que Deus te enviou? Você tem certeza que Deus te enviou para vencer? E se não tiver enviado? Essa é que é a questão, é descobrir o lugar correto que Deus te quer. Tem muitas pessoas que às vezes, eu já vi muito isso acontecer, às vezes levantar a mão e falar: eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, eu quero ser empresário, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu vou abrir um negócio amanhã, Deus está comigo. Mas será que está mesmo? Será que Deus te mandou? Será que Deus te enviou para fazer isso?
Porque depois as coisas começam a dar errado, você põe a culpa em Deus. Você fala que é Deus que não te abandonou, mas será que Deus te enviou mesmo? Será que Deus quis que você fizesse isso? Essa que é a questão, é saber, é ter certeza do que Deus quer para a sua vida. Porque depois se der errado, não adianta pôr a culpa em Deus. Não adianta. E depois eu vou trazer para vocês aqui o que vocês podem fazer para ter certeza se é Deus que está falando ou não. Quando eu estiver finalizando aqui, eu vou trazer para vocês. Mas então, quando você for fazer tudo na vida, volte aqui em Tiago, capítulo 4, versículo de número 13. Pergunte a Deus se é isso mesmo que Deus quer para a sua vida. Porque Deus, Ele conhece tudo. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe de tudo. Então não comece a fazer coisas que estão na sua cabeça, sem ter certeza se é Deus. Tem muitas pessoas, há poucos anos atrás, uns 3 anos atrás, uma pessoa virou para mim e falou: eu vou ser missionário. Deus falou comigo, e eu vou para lá. Eu vou ser missionário. E eu tenho certeza que é Deus que falou. Chegou lá, ficou poucos dias e veio embora. Aí vai pôr a culpa em Deus, falar que é Deus que errou, Deus que abandonou. Você tem que ter certeza, convicção, porque às vezes o homem erra. Às vezes você vai em algum lugar, recebe uma chamada profetada, né? Às vezes alguém vira para você e fala: ó, o Senhor manda te dizer, vai lá para Nova York. Igual o George Miller diz, um pregador que chamava George Miller. Ele tinha um orfanato. Ele disse que queria construir um outro orfanato maior para abrigar milhares e milhares de crianças. Ele orou a Deus e o dinheiro não veio. Aí ele dizia: se o dinheiro não veio é porque Deus não quis. Porque se Deus quisesse, Ele tinha enviado. Aí passou alguns anos e o dinheiro veio. E ele montou esse orfanato. Você tem que saber o lugar e o tempo de Deus para a sua vida. Tenha certeza que esse é o tempo de Deus para a sua vida, que esse é o lugar que Deus quer para a sua vida. Não tome decisões precipitadas. Não jogue tudo para o ar, sem ter certeza que é Deus que está falando. Porque você tem que ser prudente. A Bíblia te ensina a ser prudente. Inclusive tem aquela passagem que diz, quando você vai construir um edifício, você tem que calcular primeiro, porque senão você vai começar a construir e não vai ter o dinheiro para terminar, aí o edifício vai ficar pela metade. Então tudo que nós fizermos, nós devemos perguntar a Deus se é isso mesmo que Ele quer. Porque é o que mais acontece hoje em dia. É pessoas que fazem algumas coisas sem Deus mandar. Às vezes porque o homem falou, e não porque Deus falou. Às vezes o homem fala alguma coisa com você e você acha que é Deus que está falando, mas às vezes não é. Você tem que ter certeza que é Deus que está falando. Porque a partir do momento que você ter certeza, presta atenção aqui em Salmos capítulo 91 e versículo de número 7. A Bíblia diz aqui: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Imagina essa batalha de Davi contra os filisteus. Ele tinha certeza que Deus falou com ele: vá lá, batalhe contra os filisteus que você vai vencer. Aí quando ele chegou lá, imagina uma guerra. Davi estava lá na guerra. Às vezes ele olhava para o lado direito, ele via homens caindo, mortos. Ele olhava para o lado esquerdo, ele via homens caindo também, mortos. Imagina no mundo real, você numa situação dessa. Só que a diferença é o seguinte: Deus já tinha dito para ele que ele ia vencer. Então ele não ia morrer, ele ia vencer. A diferença é essa. É porque Deus disse que ele ia vencer. Então se ele ia vencer, aí a palavra diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você tem certeza que é Deus, vai lá. Monte o seu negócio, vai ser missionário, vai ser pastor,
vai ser empresário, vai ser o que Deus mandou você fazer, que tudo vai dar certo. Os outros podem tentar te derrubar, pode tentar colocar mal olhado no seu negócio, mas quando é Deus que está mandando, não tem ninguém que pode impedir a tua vitória. Procure saber se é Deus que está te mandando, porque aí segue o versículo aqui em Salmos capítulo 91, versículo número 7. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então, se for Deus que está te mandando, creia nessa palavra, creia no Salmo 91, porque aqui no início do versículo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você está no lugar que Deus te colocou, se você tem certeza que é o centro da vontade de Deus, é porque você está habitando na sombra do Onipotente. Você está habitando no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente descansará. Deus, Ele te guardará. Não tem nada que vai te atingir. Se é Deus que está te mandando fazer aquilo. Enquanto você não cumprir o que Deus mandou cumprir, não tem nada que vai te atingir, nada que vai te matar. Tem um testemunho de um filme baseado em fatos reais, até o Jean que me indicou. Ele chama Até o Último Homem. Ele ilustra bem essa palavra. Quem não assistiu, assista, que é muito edificante. Ele ilustra bem essa palavra aqui que eu estou falando. Era um homem que ele tinha a crença dele, ele era adventista, ele tinha suas crenças, ele acreditava nas suas coisas lá da adventista, mas o importante é que ele queria cumprir uma missão que Deus deu para ele. E essa missão, ela iria glorificar e honrar o nome de Deus. E depois dessa missão, ele deu essa honra e essa glória para Deus. Ele era um homem que ele foi para uma guerra, desarmado. Ele se recusou a pegar em armas, se recusou a matar alguma pessoa. E ele foi para essa guerra, para o campo de batalha. Ele via homens morrer do seu lado direito, ele via homens morrer do seu lado esquerdo, homens morrer na sua frente, atrás. Era um cenário caótico, um cenário de guerra mesmo, um cenário de tristeza, era o vale da sombra da morte. Só que ele tinha convicção que foi Deus que tinha mandado ele para lá, que foi Deus que iria dar a vitória para ele. E sem dar um tiro, ele conseguiu resgatar 75 homens, sem uma arma, sem um tiro, porque ele cumpriu a missão que Deus designou para ele. E se ele estava no centro, se você está no centro, no lugar correto, Deus vai te proteger. Ele viveu essa palavra aqui, ó. Na realidade, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele viveu essa palavra na prática, e você também pode viver isso. Se é Deus que está te mandando, não tenha medo, tenha coragem, ser forte e corajoso, que o Senhor vai te sustentar. A questão é só você saber se é de Deus ou se não é. Esse homem, ele chamava Desmond Doss. Ele foi ferido 4 vezes, mas ele não morreu e ele ainda cumpriu a sua missão que Deus deu para ele. Naquele cenário caótico, aquele cenário de guerra, ele confiou em Deus, confiou no Senhor. Ele tinha certeza que aquela missão era de Deus, que Deus tinha designado aquela missão para ele. E Deus sustentou ele. E Deus também vai te sustentar. Em qualquer plano, qualquer projeto que foi Deus que colocou no seu coração, qualquer sonho, porque Deus tem sonho para vocês também. Ele não é um Deus maldoso, não. Ele é um Deus de sonhos também. Só que os sonhos dele, os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus, ele não envolve egoísmo. Os sonhos de Deus envolvem você também ajudar outras pessoas. A Bíblia diz assim: faça para os homens o que você gostaria que os homens fizessem para você. Então, se você fizer para os outros
o que você gostaria que fizesse para você, você também vai receber. Porque os sonhos de Deus são assim. Às vezes Deus quer te tornar rico, sim, mas para que você distribua essa riqueza. Não guarde somente para você. Deus tem prazer em te dar coisas boas, a própria palavra de Deus diz, Ele tem prazer nisso. Mas os sonhos de Deus não envolvem egoísmo. Os sonhos de Deus envolvem a obra que Ele fez nessa terra, que são as pessoas. Para que as pessoas façam a glória dEle. Para que os teus filhos o glorifiquem e vivam com Ele. Porque um pai quer passar tempo com o filho. Um pai tem amor pelo filho. Ele não quer que o filho o abandone. Mas ele quer que o filho passe tempo com ele, converse com ele, adore a ele. Porque isso faz parte do projeto de Cristo em nossas vidas. É que nós passemos mais tempo com Ele, para que nós dediquemos mais a nossa vida para Ele. Que nós nos afastamos das coisas que nos tiram o foco de Jesus Cristo. Nós afastamos de tudo que nos influencia a viver o que Deus não nos chamou para viver. Porque como a palavra de Deus diz, os caminhos do homem, a princípio parece direito, mas no final são caminhos de morte. Viva a palavra de Deus e você vai ver que o final dela não são caminhos de morte. Muito pelo contrário, os caminhos de Deus são caminhos de eternidade. Deus, Ele quer te abençoar, não só nessa vida, mas na outra também. As maiores vitórias que Deus tem para nós é na outra vida. Os cristãos, eles não morrem. Eles ressuscitam e vão viver na glória com Jesus Cristo. Se tem alguém aqui hoje que aceitou Jesus Cristo no seu coração e está com medo de morrer, não precisa ficar com esse medo não. Porque Deus tem uma casa preparada lá no céu para você. Deus tem moradas para você, a sua casa já está pronta. Está pronta lá em cima. Então, espere em Deus, principalmente na outra vida. Não espere só nessa vida não. Espere principalmente na outra. Não viva só para essa vida aqui, porque essa não é a sua casa. A sua casa é lá em cima. Sua casa é no céu. Deus tem morada, tem lugar melhor preparado para você. Não viva só para essa vida aqui não. Viva essa vida aqui sem egoísmo. Ajude o máximo de pessoas que você conseguir ajudar. Que o perfume de Cristo, a fragrância de Cristo esteja sobre a sua vida e que essa fragrância exale sobre todo mundo, sobre todas as pessoas, para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus Cristo. Faça a diferença. Viva com intensidade nessa vida. Não seja egoísta. Deus tem preparado moradas no céu para você, mas Ele quer também que você chame outras pessoas para morar lá no céu com Ele. Não seja egoísta. Não pense que as moradas que estão lá em cima são só para você, não. Viva os sonhos de Deus e permita que as outras pessoas também vivam. Porque Deus tem coisas boas para nos dar. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês agora um homem que ele fez coisas para ter certeza que era Deus que estava falando com ele. Esse homem se chama Gideão. A palavra de Deus diz aqui em Juízes, capítulo 6, e versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. O que aconteceu na vida de Gideão? Se você prestar atenção aqui, Deus mandou que ele livrasse o povo de Israel dos midianitas. Os midianitas tinham um exército de 135 mil homens. E Deus já tinha falado para Gideão. Deus virou para ele e falou: vai lá,
que eu vou te usar para libertar o povo de Israel, guerrear contra os midianitas e vencer. Deus já tinha falado com ele. O que muitos fariam? Às vezes Deus virou para você e falou, ó, vai lá e monta seu negócio. Vai lá e vai fazer missão em Portugal. Vai fazer missão na Costa Rica, na Grécia. Outros aqui que eu nem sei. Vai lá. O que muitos de nós faríamos? Ah, eu vou. Você vai lá de boca aberta. Vai lá para a Coreia do Norte, você não dura nem 5 minutos. Aí o que Gideão fez? Deus já tinha falado com ele. Ele podia ter ido guerrear. Mas sabe o que ele fez? Ele pediu. E não foi um não. Ele pediu 2 sinais para Deus. Mesmo Deus já tendo falado com ele. Ele pediu 2 sinais para Deus. Falou, Deus me dá um sinal. Deus deu para ele. Aí depois ele falou assim, ah Deus, me dá outro. Custa nada. E não custa mesmo não. Sabe por quê? É melhor você fazer isso do que você ir e não ter certeza se Deus está falando. E pode ter certeza que se você pedir sinais para Deus ele vai dar. Se ele não der sinais, talvez é porque não é para você ir. Agora, se ele der sinais, pode ter certeza que é para você ir. Porque foi assim que aconteceu com Gideão. Porque às vezes o homem, ele vem e fala uma palavra para você, ele fala assim, não, vai lá, abre seu negócio, vai lá, seja missionário, seja pastor. Aí você pensa assim, ah, eu vou. Aí você vai embora, aí dá tudo errado. No mesmo dia você já está de volta. Aí você põe a culpa em Deus. Mas quando alguém falar com você, para você ter certeza, peça sinais para Deus. Peça sinais, porque Deus dá sinais. Foi assim na minha vida, que Deus me deu essa bênção ali, ó. Eu pedi sinais, Deus me deu sinais. E tudo que você vai fazer na vida, Deus te dá sinais. Então, creia que Deus te dá sinais. Não ache que isso é errado, não ache que isso é pecado. Não ache que você vai incomodar Deus. Deus é seu Pai. Você pode ter liberdade com Ele. Derrame o seu coração com Ele. Conte tudo para Ele, tudo que você está sentindo. Conte os seus erros, conte os seus pecados, que Deus ele vai te entender. Deus não é igual ao homem, não. Às vezes você conta um pecado para alguém, no mesmo dia já está lá na Rádio Candeias, na 95, 93, sei lá. 36? 96. Às vezes você conta um pecado para alguém, no outro dia está lá, na 93. 96. Mas para Deus não é assim não. Quando você conta os seus erros, conta os seus pecados para Deus, sabe o que Ele vai fazer? Te ajudar a superar, te ajudar a arrepender, te ajudar a voltar para o caminho certo. Deus não é igual ao homem não. Muita gente olha para a igreja e olha só para os erros dos homens, mas Deus não é assim não. Deus é perfeito. Todos nós temos erros, eu erro, todo mundo erra. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que ninguém, não. Todo mundo erra. Eu estou aqui só como instrumento de Deus. Deus é o autor de tudo, é Deus que faz tudo. Eu posso pregar aqui, você pode chorar, você pode ajoelhar, mas o poder para transformar vidas é só o Espírito Santo de Deus que tem. Eu não tenho poder para nada. Às vezes eu posso pregar bonito, fazer você chorar, mas isso não vai transformar a sua vida. O que vai transformar a sua vida é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus. Então conte tudo para Deus, peça sinais, não faça nada sem pedir a orientação de Deus para a sua vida. Porque aí sim, você vai estar no lugar correto, o lugar que Deus quer que você esteja. Aí continua a passagem aqui em Juízes, capítulo 7, versículo de número 2. Disse assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Isso que está dizendo nesse versículo aqui é o que eu acabei de dizer agora. Porque o exército
que o Gideão ia lutar era um exército de 135 mil soldados. E o exército do lado do povo de Deus era um exército de 32 mil soldados. Era 32 mil contra 135. Aí o que Deus fez? Em Juízes capítulo 7, versículo número 6. E foi o número dos homens que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então Deus, Ele diminuiu o exército dele de 32 homens para 300. Para mostrar que a vitória, ela não vem de homens, mas a vitória, ela vem de Deus. Por mais que seja impossível a sua causa, a vitória, ela só vem de Deus. Com 300 homens contra 135 mil soldados. Imagina aqui nessa igreja, dá uma média de um homem para cada 450. Aí eu tô aqui, eu sozinho, eu desafio todo mundo aqui, falo, vem me pegar, vem me bater. Aí vocês tudo vêm, o Maurílio aqui luta jiu-jitsu, só que tem uma coisa, onde Deus estiver, aí que vai vir a vitória. Não importa se é 1 contra 135 mil, se é 300 contra 135 mil. Se tem uma batalha que você está enfrentando na vida, saiba que maior é Deus do que essa batalha. Maior é Deus do que o inimigo que você enfrenta. Porque nós, às vezes, pensamos que o que a gente faz é por nós. Mas se nós estivéssemos numa batalha real, é Deus que ia segurar as nossas mãos, as nossas espadas, é Deus que ia ser o nosso escudo. É claro que nós temos que orar, buscar mais de Deus. Você vai fazer um concurso público, por exemplo, você tem que estudar, tem que dedicar, mas para você conseguir a vitória, ela só vai vir somente de Deus. Eu conheço muitas pessoas, quando eu estudava para concurso público, eu conheço muitas pessoas que passavam 8, 9, 10 horas por dia estudando, mas não conseguiu passar. Porque a permissão, a vitória, ela só vem de Deus. Ela só vem de Deus. Nós temos que dedicar ao máximo para tudo que a gente faz na vida. Se você fosse para uma guerra hoje, o Jean é da aeronáutica, ele sabe. Tem um treinamento, você tem que dedicar, você tem que correr, você tem que buscar ser o melhor, mas a vitória, ela só vem de Deus. Se o exército brasileiro entrar em uma guerra contra outro país, a vitória, ela só vem de Deus. Tanto que o exército de Israel teve uma época que ele foi cercado por vários países. O exército de Israel eram poucos homens, mas eles conseguiram a vitória, porque a vitória vem de Deus. Tudo na sua vida, a vitória vem de Deus. Então não deixe de buscar a Deus em tudo que você for fazer na sua vida. Qualquer plano que você planejar, qualquer sonho que você tem dentro do coração, procure saber se esse sonho, se esses planos, esses projetos são de Deus. Peça sinais para Deus. Não tome decisões precipitadas. Peça sinais para Deus, porque aí sim, se Deus estiver no negócio, não tem nada que vai derrubar. Pode vir tempestade, pode vir terremoto, mas o que Deus firma, os sonhos que Deus dá, ninguém pode derrubar, ninguém pode te tirar, a não ser você mesmo. A luta é contra você mesmo. Ninguém pode arrancar o que Deus te dá, a não ser você mesmo. Porque Moisés, quando Deus tinha prometido ele entrar na terra prometida, mas ele não entrou. Por culpa de quem? Por culpa dele mesmo. Culpa de mais ninguém, porque ninguém podia arrancar isso de Moisés. Ninguém podia arrancar o que Deus prometeu para Moisés. Mas é nós mesmos que às vezes atrapalhamos os planos que Deus tem na sua vida. Então, firme-se em Deus, deixa Deus te ajudar. Deixa que Deus faça acontecer na sua vida. Creia no que Deus tem para a sua vida e peça orientação do Espírito Santo para que você tenha certeza que é Deus que está falando, que é Deus que está mandando. Não tome nenhuma decisão precipitada, porque eu já vi muita gente sofrer muito por causa disso, muito mesmo.
Teve uma mulher lá em Formiga, que ela recebeu uma orientação, que no final do ano, ela ia receber uma proposta para sair do país, para ser missionária. Passou o final do ano, ela não recebeu nenhuma proposta, ela saiu da igreja, nunca mais voltou. Pouco tempo depois ela morreu. Porque ela escutou a voz de um homem, mas não escutou a voz de Deus. Ela achou que aqueles planos eram planos de Deus, mas não era. Aí ela começou a querer pôr a culpa em Deus. Ela saiu da face, da presença de Deus. Ela não estava habitando no esconderijo do Altíssimo. E por isso ela foi atingida. E não teve como mais. Então, se os planos e os projetos foram de Deus, confie. Procure saber se é de Deus mesmo. Vamos estar agora orando para que Deus esteja trabalhando essa palavra nos corações de cada um de nós e nós estejamos finalizando. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, ó Deus. Tudo que o Senhor ministrou, cada louvor, ó Deus. Que o Senhor esteja recebendo esse louvor, essa adoração, ó Deus, que é de coração. Que o Senhor esteja trabalhando, Pai, esta palavra na vida de cada pessoa que aqui esteja, ó Deus. Na vida de cada pessoa que esteja assistindo esta ministração do Senhor, ó Pai. Que o Espírito Santo de Deus visite cada casa, de cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que aqui esteja. Que o teu poder, somente o teu poder, ó Deus, é que vai trabalhar essa palavra na vida de cada uma das pessoas, ó Deus. E que o Senhor possa estar orientando cada um de nós, para que nós aprendamos a estar no lugar correto, no tempo correto, na hora correta, onde o Senhor quer que nós estejamos, ó Deus. Se nós estamos no lugar certo, nos dê paciência, Deus, para superar, às vezes, momentos difíceis que a gente está passando, Deus. Ajuda-nos a ter paciência, Deus. Ajuda-nos a superar toda a adversidade que vier contra as nossas vidas, ó Deus. Toda tristeza que alguém aqui estiver sentindo, numa situação difícil, que o teu Espírito Santo esteja dando consolo, esteja dando conforto, ó Deus. Mostrando que o Senhor é quem nos sustenta, Deus. Que o Senhor é quem nos coloca de pé. Que o Senhor é que nos faz tudo na nossa vida, o Senhor é que abençoa todas as áreas das nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, continue a nos guardar, nos proteger, que essa semana seja uma semana muito abençoada, ó Deus, na Tua presença, ó Deus. Que o Senhor visita cada casa de cada irmão, cada irmã que aqui esteja, cada visitante, ó Deus, em nome de Jesus, visita as casas, as famílias de cada um deles, que a Tua presença seja constante naqueles lugares, ó Deus, que o Senhor esteja repreendendo todo o mal que tentar nos tocar, que tentar nos derrubar, que tentar nos separar do Teu amor, da Tua graça, porque eu sei que não tem nada que separa, porque o Teu amor é incondicional, ó Deus. O Senhor nos ama, tem tanta pessoa para o Senhor preocupar, tanta pessoa importante, mas o Senhor se preocupa com nós, o Senhor se preocupa conosco, que somos pobres pecadores, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos sustenta e nos levanta, ó Deus. Nós te pedimos e te agradecemos que o Senhor faça o impossível nas nossas vidas, trabalhe essa palavra e nos coloque no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.